A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Setembro é o mês de prevenção do suicídio, um problema que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, dados dessa instituição mostram que entre 2000 e 2015, o aumento da taxa de suicídios foi maior nas faixas de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos do que na média da população. Para falar sobre esse tema, o USP Analisa desta semana recebe a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Kelly Graziani Giáquero Vedana. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Professora, como a gente comentou agora no começo do programa, nos últimos anos houve um sério aumento de casos de suicídio entre os jovens. Quais são as principais causas disso? Então, o suicídio, ele sempre tem que ser olhado de uma forma bem ampla, né? Então, este é um problema que ele é multifatorial e com os jovens não é diferente. Então, nós temos na juventude algumas questões, alguns fatores que estão presentes também na população em geral e alguns que são mais específicos dessa faixa etária. Então, quais seriam os da população em geral, né? Transtornos mentais, histórico de violência ou abuso, impulsividade, doenças graves ou incuráveis, né, que são bastante ligadas a principalmente o sofrimento emocional insuportável e desesperança. Na verdade, esse sofrimento emocional insuportável e a desesperança, eles estão presentes em quase todos os outros fatores relacionados ao suicídio, né? Então, eles estão ligados a isso. Mas no jovem, a gente também tem visto como fator de risco a questão do bullying e cyberbullying, né? Que são mais presentes nesse período. A questão da dificuldade de enfrentar alguns estressores, inclusive aqueles que fazem parte da adolescência, a impulsividade, a dificuldade de gerir algumas emoções, né, e controlar os próprios impulsos. Então, tudo isso está relacionado ao suicídio na adolescência. E na adolescência nós também temos um reconhecimento um pouco mais difícil. Na verdade, o sofrimento ele não tem cara, né? E quando a gente olha para um adolescente cheio de vida, bonito, com várias características que muitas vezes não revelam o sofrimento, a identificação às vezes fica mais difícil, né, nesses casos. E a tecnologia, né, que está sempre presente na vida desses jovens, ela pode ter uma influência no crescimento dessa taxa por interferir, por exemplo, na socialização e até mesmo na questão do sono, que pode ter alguma influência? Então, a gente não pode atribuir o aumento, né, das taxas de suicídio só à questão da tecnologia, mas ela tem sim um impacto sobre a saúde mental das pessoas e dos jovens. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, quando a gente fala sobre o impacto negativo, nós temos hoje nas mídias sociais, por exemplo, uma exposição excessiva, né, uma dificuldade de lidar com aquilo que é privado ou público, a questão do bullying, né, e cyberbullying, como eu tinha dito, a dificuldade que a gente vê na geração dos jovens, né, atualmente, de lidar com as próprias habilidades para socialização, né, a questão do suporte social e das relações que muitas vezes ficam mais fragmentadas, a pessoa tem mais facilidade de interagir no ambiente online do que no ambiente real, né? E temos algumas outras questões, né? Por exemplo, o fácil acesso a informações e a conteúdos que podem ser protetores para o suicídio, mas que também podem ser negativos. Então, nós temos o acesso a algumas informações ou conteúdos que, para pessoas vulneráveis, podem não trazer benefícios, pelo contrário. Mas, na verdade, a gente também vê a questão da tecnologia como um aspecto que, se bem utilizado, né, e não focando as intervenções só, né, em recursos virtuais, a gente pode ter benefícios. Então, hoje, por exemplo, nós temos algumas estratégias de dispositivos virtuais que auxiliam na gestão de alguns sintomas, né, que, por exemplo, vemos vários aplicativos relacionados a
como lidar com determinado transtorno, como fazer um relaxamento, alguma coisa que não substitui a prática, né, da assistência ali, né, presencial com essa pessoa, mas que também podem beneficiar. Então, acesso a algumas informações, recursos, serviços, também são presentes, né, nessa questão da tecnologia. Ela também pode ajudar em relação a esses aspectos. E a gente, nos últimos 5 anos, né, mais recentemente, a gente viu também um aumento na taxa de suicídios dentro da própria universidade. Não apenas aqui na USP, mas em várias universidades públicas de todo o país, né? A gente tem visto muitos relatos em universidades federais também. Estamos aí dentro da população jovem também. Por que isso está acontecendo, né, especificamente nessa faixa de público? E o que está sendo feito, né, quais as ações que têm sido tomadas para prevenir o risco de suicídio entre os alunos que estão na graduação e também na pós-graduação? Uhum. Por um lado, né, nós percebemos notícias, né, eventos que são preocupantes, né? Por outro lado, nós vemos também no Brasil e no mundo algumas iniciativas relacionadas à prevenção para essa população específica. Então, a gente precisaria olhar para todos esses fatores que foram analisados, né, que eu citei anteriormente, mas também algumas outras questões que podem ser estratégicas no ambiente universitário. Então, uma das questões seria melhorar a formação da comunidade acadêmica para essas questões de saúde mental e do suicídio. Então, quando a gente tem uma comunidade mais preparada para isso, a gente tem mais chance de prevenção. Além disso, é interessante olhar para alguns estressores específicos daquela comunidade. Então, muitas vezes, nós temos ou uma cultura institucional ou alguns fatores que são comuns ali como estressores ou como fatores de proteção para os estudantes. Então, se eu tenho uma instituição que favorece o suporte social, a inclusão, não que ela vai eliminar a competitividade, mas que ela também promove solidariedade, né, cooperação entre os estudantes, entre outras questões, né, são só exemplos, a gente pode ter um ambiente mais saudável quando a gente fala de saúde mental. Além disso, que a gente vê fora do país principalmente, né, mas a gente também tem visto algumas iniciativas surgindo aqui, são comitês e alguns planos de ação. Então, normalmente a gente tem grupos na universidade que vão olhar para um planejamento e para o desenvolvimento dessas ações que estão relacionadas tanto à promoção da saúde mental em geral, porque a gente não tem que fazer algo só quando algo acontece. Então, o ideal é ter um planejamento de ações mais contínuas, voltadas para a saúde mental desse público, né, universitário. E também que tenha um plano de ação para quando acontece algo. E como que a gente pode identificar alguém em risco, né? Então, se essa comunidade está bem preparada, ela pode intervir de uma maneira mais adequada. Qual seria o fluxo, né? O que a gente vai fazer quando a gente identifica que alguém está em risco? Ou o que fazer, né? Que casos que a gente não deseja nunca, né, que aconteçam, mas o que fazer caso aconteça um suicídio também? Então, tanto os planos de prevenção quanto de pós-venção teriam que estar contemplados nessas ações, nessas intervenções desses comitês também. Mais especificamente aqui na USP, o que tem sido feito? Então, eu posso até contar da escola de enfermagem, né, que é onde eu tenho atuado mais. Recentemente, né, foi lançado inclusive um edital voltado para o apoio ao aluno. Então, é uma comissão, né, um comitê que vai funcionar a partir de agora, né, ele é bem novo, é uma estratégia bem inovadora, voltada para essa questão do apoio ao aluno. É lógico que quando a gente fala desse apoio, a gente não está falando só da prevenção do suicídio, mas também da prevenção do suicídio, né? Tem várias instituições, né, que eu sei também que tem uma articulação forte com serviços de saúde parceiros. Então, já existe um acordo, né, ou algum pacto ali com algum serviço de saúde que,
caso haja alguma necessidade de encaminhamento, a gente já tem para onde referenciar, para onde encaminhar esse caso e acompanhando de uma forma compartilhada, né, as informações. Então, aquilo que é possível fazer no âmbito acadêmico, mas também um acompanhamento profissional, né, que esses casos exigem um acompanhamento especializado, né, quando é identificado um risco mais severo ou mais iminente de suicídio, a gente precisa também desse acompanhamento mais próximo. E aí, essa comunicação facilitada, ou comitês como esse, né, que a gente que está recente, né, agora na escola de enfermagem, eles são muito positivos no sentido de promover ações mais de proteção. E não olhar para o risco de suicídio só quando algo já está ali no pico da crise, né, que a gente fala. Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar a prevenção em níveis diferentes. Então, a gente teria a prevenção universal, que é para pessoas que nem manifestem risco, né? Então, todo mundo precisaria cuidar mais da saúde mental, se a gente fosse parar para pensar, né? E teríamos que olhar também para a prevenção seletiva e indicada, que estão mais relacionadas a pessoas ou que têm uma vulnerabilidade, né, que tem algum fator de risco, ou um conjunto de fatores de risco que conferem essa vulnerabilidade, ou, no caso, pessoas que já estejam manifestando algum risco de suicídio mais presente ali. Tá certo, professora. Bom, a prevenção, né, é o foco, né, das ações. Dentro desse tema ainda, como que a família, de um modo geral, e até outras instituições que não só a universidade, né, e o serviço de saúde, como que eles podem ajudar uma pessoa, né, com o risco de suicídio? Qual que é o caminho? Bom, quando a gente já fala de uma pessoa que está em risco, a gente está falando principalmente dessa prevenção mais seletiva, indicada, né, na verdade. Então, a gente teria que estar preparado, a família e instituições em geral, até porque é bem interessante você trazer dessa forma, que quando a gente fala sobre prevenção do suicídio, se a sociedade em geral, vários setores, estão mais preparados, a chance de reconhecimento de sinais de alerta é muito maior. Porque nem sempre a pessoa vai pedir ajuda direto num serviço especializado. Normalmente, né, ela vai manifestar alguns sinais e, às vezes, alguns pedidos de ajuda que não são claros, podem não ser claros, inclusive, para ela, né, mas que, se percebidos, essas pessoas têm um acompanhamento mais facilitado, né? Então, algumas questões seriam o reconhecimento de sinais de alerta, né? Então, o que a gente chama de sinais de alerta? Desde aquelas frases de alerta, né? Eu queria sumir, queria morrer, eu queria dormir e não acordar nunca mais, todas as pessoas ficariam melhores, né? Sem mim. Temos também a questão dos 4Ds, né, que a gente fala, desesperança, desespero, desamparo, depressão, né, que são muito presentes, e algumas mudanças comportamentais. Então, uma pessoa que começa a manifestar comportamentos de risco, tem uma queda mais abrupta de desempenho, né, em algumas atividades do cotidiano dela, começa a colocar assuntos pessoais em ordem ou se despedir de pessoas, né, tudo isso são sinais de alerta. Quando eles se manifestam, a gente diz que essa pessoa precisa muito de escuta e de apoio. Então, é importante ouvir essa pessoa com cuidado, né, reconhecer as necessidades dela sem julgamento, levar a sério o que ela está falando. Não significa que ela vai chegar ao suicídio, mas significa que ela precisa de ajuda. Até porque existe um mito, né, de que a pessoa que fala, na verdade, não quer. E, na verdade, isso é um mito, porque a gente sabe que a maioria dos óbitos por suicídio é precedido por um pedido de ajuda mesmo que não seja muito claro. Então, a gente diz que é sempre importante levar a sério porque essa pessoa precisa de um apoio. E, às vezes, as pessoas se preocupam muito em separar quem quer morrer de quem não quer morrer. E, na verdade, não dá para fazer uma separação tão brusca, né? Não é tão dicotomizado. Essas pessoas aqui querem, essas não querem. Num certo grau, a maioria das pessoas, na verdade, está ambivalente. Quer morrer até certo ponto, mas nem sempre é um morrer mesmo. Às vezes é se livrar desse sofrimento ou não ter essa vida que tem. Então, a primeira coisa seria essa compreensão. Essa pessoa precisa de muito apoio, de muita escuta. A gente pode, inclusive, escutar dessa pessoa, né? Perguntar para ela como ela espera ser ajudada, se ela tem expectativa em relação a isso, quem ela acredita que poderia ajudá-la, porque às vezes ela já tem vínculo, inclusive com algum profissional que a gente pode entrar em contato, né? Buscar o apoio especializado.
Se uma pessoa manifesta esses sinais de risco, eu não vou deixar ela sozinha. Se eu fico insegura, né? Será que é seguro deixar essa pessoa sozinha? Então eu vou tentar articular uma rede de apoio, né? Chamar outras pessoas ali também para proteger e para apoiar essa pessoa. Isso a gente fala mais a curto prazo, mas é importante a gente olhar para a promoção da saúde mental como um todo, né? E não só os momentos de crise, mas o acompanhamento dessa pessoa depois, inclusive, né, profissional mesmo, mas olhar também para as diversas esferas, porque cada caso é único, né? E para como eu posso ou reduzir alguns dos fatores de risco ou aumentar os fatores de proteção para essa pessoa. Então, normalmente isso envolve um olhar cuidadoso ali, né, com a pessoa, inclusive o engajamento dela nesse planejamento, né, do que faz bem para ela, o que ela acredita que ela pode buscar. Às vezes, no momento da crise, isso é mais difícil, mas depois é possível. E a gente fala, é sempre importante tentar articular uma rede de apoio. Não pensar que a gente vai ajudar sozinho, que nós temos que ser a única pessoa do mundo responsável ali pelo caso. Nós vamos tentar trabalhar com uma corresponsabilização. Assim, a chance de sucesso, né, em termos de melhora, de tratamento, de uma vida, né, com mais sentido, com mais esperança e com um sofrimento mais suportável, com mais recursos ali para lidar, né, com esses estressores, a gente tem muito mais chance de sucesso em tudo isso. E em relação ao poder público, né, a gente falou um pouquinho da sociedade, em relação ao poder público, a gente tem hoje no Brasil políticas públicas suficientes para auxiliar nessa prevenção do suicídio? Então, na verdade, eu não diria que são suficientes ainda não. Né? Precisa ser feito. A gente tem vários desafios, né? Então, alguns deles relacionados ainda à formação dos profissionais, né? E a gente não pode trabalhar numa esfera também de culpabilizar, né? De trabalhar a culpa. A gente precisa preparar bem as pessoas não nascem sabendo, né? E é lógico que tem que ter essa iniciativa também da busca, mas assim, é importante trabalhar essa formação. Uma outra questão que é desafiadora, muitos casos de suicídio estão ligados a transtornos mentais. E aí, quando a gente fala do bom acompanhamento, né, de pessoas que têm transtorno mental, isso seria essencial. E não falo só de um acompanhamento medicamentoso, né? Mas um acompanhamento numa esfera mais ampla, né? De ter mais acesso a mais modalidades terapêuticas, um acesso mais facilitado a serviços de saúde. Então, às vezes, também acontece da gente ter uma pessoa em crise, só que o acesso dela para um serviço de saúde nem sempre é tão facilitado. Então, isso também é um desafio, né? Às vezes, a gente consegue motivar essa pessoa a fazer um tratamento, ela está num momento que ela tem desesperança, né, como eu disse antes, então nem sempre ela está com muita expectativa em relação a ter apoio, e quando a gente tem um entrave nesses aspectos, é bastante difícil. Então eu diria que alguns dos aspectos mais importantes seriam esses de ter ações de prevenção, de proteção mais qualificadas e disponíveis para a população como um todo. E com o lançamento recente aí de séries de vídeo que abordam esse tema do suicídio, né, como 13 Reasons Why, e também a viralização do jogo virtual Baleia Azul, o suicídio ganhou um espaço não só na mídia, mas também em buscas na internet. Existe um mito, né, sobre essa questão de falar sobre o suicídio, né, se isso poderia ajudar ou, de repente, né, até incentivar. Afinal de contas, falar é uma forma de prevenção? Falar é uma forma de prevenção, né? A gente tem dados suficientes para alegar que o falar exerce efeitos, né? Então, nem sempre eles serão positivos, né? Então, é falar com responsabilidade, né? A divulgação de conteúdos relacionados ao suicídio, ela tem repercussões que podem ser muito variadas e podem ser positivas ou não. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a abertura para a discussão do assunto, mais informação, desmistificar esse assunto, né? Então, trabalhar alguns mitos que precisam ser questionados, né? Que ser quebrados mesmo na sociedade. E eles levaram
muito tempo para ser construídos. Então, a gente também tem que trabalhar nesse processo de desconstrução, né, de informação, de trabalhar a importância do não julgamento. Então, quando tudo isso acontece nessa divulgação, né, nessas conversas relacionadas ao suicídio, é muito positivo. O que poderia prejudicar pessoas? Quando a gente trata do assunto com muita glamorização, romantização, com muito julgamento, porque isso pode bloquear pessoas, né, para um pedido de ajuda ou para falar sobre o assunto. Quando a gente fala sobre o assunto só para saciar uma curiosidade mórbida, né, ou mesmo quando a gente trata do suicídio como uma estratégia viável para resolver problemas. Então, isso sim seria negativo. Quando a gente está falando desse assunto numa outra esfera, voltada para a prevenção, para o apoio, para o reconhecimento, para o que pode ser feito e para a redução desses mitos, isso pode ser muito positivo. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, apesar de muitas pessoas se sentirem desconfortáveis, né, em falar sobre o assunto ou em ter contato com esse assunto, muitas pessoas, inclusive pessoas vulneráveis, têm buscado saber sobre o assunto. E quando elas não encontram conteúdos que possam ser benéficos, aí sim a gente tem um risco, né? Infelizmente, por exemplo, no ambiente virtual, inclusive em algumas pesquisas, né, a gente tem identificado isso, as pessoas têm um fácil acesso ao tema, isso é fato. Mas, às vezes, isso acaba, na internet, por exemplo, sendo um assunto que reúne pessoas numa condição de vulnerabilidade. Ou pessoas, né, que têm essa vulnerabilidade, que pesquisam sobre o assunto e vão encontrar vários conteúdos que não são muito positivos. Então, por exemplo, no meu grupo, a gente tem começado a trabalhar a formular estratégias, né, planos de ação, inclusive virtuais, além dos presenciais, por conta disso. E, por exemplo, na internet a gente tem muito essa busca também, porque não tem a necessidade de exposição, né? Então a pessoa não tem tanto o julgamento ali, nossa, eu quero saber sobre isso, mas parece que é um assunto proibido, né? Então a gente precisa, sim, divulgar mais, falar mais abertamente e falar de uma maneira que possa efetivamente ajudar pessoas. A gente está falando muito sobre prevenção, mas existe também a questão da pós-venção, né? Do que deve ser feito depois que, infelizmente, né, ocorre o suicídio. E a Escola de Enfermagem aqui da USP de Ribeirão tem um centro voltado à prevenção, né? Que recentemente lançou uma cartilha para ajudar a lidar com a prevenção, com o luto, né, pelo suicídio. E o senhor acha que faltam estratégias para acolher quem sofre por conta de uma pessoa próxima que cometeu suicídio? Ainda faltam estratégias, né? Nós temos que valorizar as iniciativas que existem, né? E são muito importantes e podem fazer grande diferença, mas elas ainda não chegam a todas as pessoas, né? E de uma forma efetiva. Então, o fato é que muita gente sofre e às vezes sofre em silêncio ou sem apoio. Por quê? Na nossa sociedade hoje, nós temos uma grande dificuldade de lidar com assuntos que envolvem a morte e o suicídio, né? E o luto relacionado ao suicídio, ele ainda é mais complexo do que outras formas de luto. Então, a pessoa que perde alguém, ela está diante de dois tabus, né? O da morte e o do suicídio. E, às vezes, as outras pessoas próximas se afastam um pouco por não saber como lidar. Então, essa pessoa, ela precisa ser apoiada, né? Porque a tendência é que a dor dela se torne, sim, mais suportável, que ela consiga ressignificar, lidar com aquela experiência e seguir em frente. Mas para isso ela vai precisar ser apoiada, né? Para lidar com várias questões, né? Com a dúvida do porquê que isso aconteceu, os sentimentos em relação à pessoa que morreu, né? Que às vezes é um sentimento de raiva, de abandono, de várias coisas que podem surgir e que a gente vê que são frequentes, né? Entre essas pessoas, mas muitas vezes elas não têm nem com quem compartilhar isso, né? É um luto que também envolve a necessidade, né? De trabalhar o julgamento, porque às vezes a pessoa antecipa o julgamento de outros e, na verdade, a gente não tem poder total sobre a vida de ninguém. Então, uma das primeiras tarefas, né, da pessoa que perde alguém vai ser lidar com essas questões de culpa, né? Ela não tem culpa sobre o que aconteceu, ela não tem controle total sobre a vida de outra pessoa. Então, lidar com isso, lidar com a necessidade de ser cuidadoso ao tomar decisões, porque nesse momento, né,
tá muito turbulento ainda, lidar com a necessidade de dizer para as outras pessoas como ela quer ser ajudada, porque às vezes ela precisa de ajuda, mas nem sempre as pessoas sabem como ajudar, então muitas vezes ela vai precisar expressar isso, né? Como contar ou até que ponto contar as coisas, né, que aconteceram, como lidar, né, com tudo isso. Então, quando ela tem um apoio para viver essas necessidades e essas experiências relacionadas ao luto, ela tem mais chance de ser bem-sucedida, né? E o luto, assim como outras formas, assim, ele afeta de alguma forma a nossa saúde mental, né? Porque ele é um estressor, mas a gente precisa estar preparado para lidar com ele. É óbvio que para essas questões, a gente diz que muitas vezes, né, a gente diz que nunca está totalmente preparado, né? Mas quando a gente tem apoio, né, quando existe apoio para essas pessoas, a chance de sucesso é maior. Então a gente fala muito de que as ações têm também as iniciativas, né, de prevenção. Normalmente elas estão voltadas para evitar aquela identificação excessiva, né, com o que aconteceu. Então, será que isso vai acontecer comigo também? Agora eu tô pensando sobre isso. Porque, na verdade, pensar sobre suicídio em algum momento da vida não é algo tão atípico assim, né? A questão é a gravidade disso, até que ponto vai chegar, se a pessoa busca ou não busca apoio. Então, normalmente a gente trabalha para evitar, né, outras crises, para trabalhar sobre o que aconteceu, ajudar essa pessoa a fazer uma despedida simbólica da pessoa que morreu, né? E ajudar essa pessoa aos poucos ir assumindo as rédeas da própria vida e assumir que ela tem o direito de seguir em frente, né? Então, normalmente as ações de pós-venção, elas têm muito esses conteúdos, esses cunhos, né? Essas propostas de ação. E essa cartilha, ela fica disponível online para a população? Uhum. Nós temos um link de acesso, inclusive tá fixado, né, na página do nosso grupo, né, do Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Nós temos uma página no Facebook e essa cartilha e também uma outra que nós montamos sobre como ajudar alguém em risco de suicídio, né? São cartilhas bem para leigos, assim, e elas estão disponíveis na nossa página do Facebook. No final desse ano, ainda não tem como passar, mas no final desse ano nós também vamos lançar um site, e aí esses materiais estarão disponíveis também no nosso site, assim como outras surpresas, assim, né, que nós estamos preparando, mas elas estão disponíveis, né? Essa do luto também está disponível e eu encorajo, assim, as pessoas a buscarem e tal, porque quando a gente conhece alguém, né, ou passa por alguma dificuldade, às vezes o próprio profissional de saúde vive esse luto por suicídio, né, por conta de alguém que ele acompanhou em algum momento, e é importante a gente ter apoio para lidar com essas emoções, com essas experiências. Para a gente encerrar, professora, há alguns meses você participou da criação de uma disciplina aqui na USP Ribeirão, voltada a capacitar o aluno de graduação na área da saúde a identificar e prevenir situações de risco de suicídio. Quais os desafios, aí, de uma forma breve, né, para preparar o profissional de saúde para lidar com esse tipo de situação? Então, os aspectos principais seriam, né, trabalhar a questão dos julgamentos, daquilo que o suicídio também desperta na pessoa, então para que ela esteja preparada para lidar com as próprias emoções, com os julgamentos, e também capacitada em termos de científicos, né, e de habilidades interacionais para ela saber identificar, planejar e executar um cuidado qualificado, porque com isso a gente tem muito mais chance de prevenção. Bacana, professora. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao final. Hoje nós tivemos aqui conosco a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Kelly Graziane Giáquero Vedana. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Obrigada, professora. O programa dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.